Às vezes a gente comete um pecado e Satanás, ele primeiro arma a cilada, você cai. E aí, em vez da gente entender que assim como Deus olha o seu pecado, Deus vai olhar o seu arrependimento, a gente foca só no pecado. E Satanás põe uma opressão sobre nós, um espírito de culpa, porque ele faz bem o seu papel de acusador. E nós não entendemos que se olharmos para o alto, para Deus e orarmos, o Senhor vai agir com misericórdia para conosco. Sodoma e Gomorra foram duas cidades destruídas pelo seu pecado. Em Gênesis 18, 20 disse assim: disse mais o Senhor, com efeito, o clamor de Sodoma e Gomorra tem se multiplicado. O seu pecado se tem agravado muito. Havia o pecado e havia o clamor. Pessoas provavelmente vítimas dessa violência, desse pecado, se dirigiam a Deus, clamando ao Senhor, o grito dos que eram afligidos. Por isso nada passa oculto ao nosso Deus, porque há o tempo certo de julgamento. Às vezes a gente pensa, está tudo bem. A pessoa cai no pecado e vai cada vez mais fundo, não entendendo que é melhor parar e voltar para Deus do que ir adiante. Porque Deus tudo sabe, tudo observa e tem o tempo do julgamento de Deus. Quando alguém comete alguma maldade, Deus, aqui foi um julgamento, mas era o tratamento de Deus. Porque quando Deus julga, significa que Deus, como justiça, Ele olha e vê a maldade. Mas Ele não quer destruir a ninguém, porque Deus é misericordioso e amor, Ele quer ganhar. Então Ele faz um tratamento, Ele trata para trazer de volta. Vocês lembram quando o povo hebreu saiu do Egito? Quando eles iam tomar posse da terra, Deus falou: não vai ser esse tempo. Vai ter o tempo certo de vocês saírem do Egito para vir para Canaã. Porque o povo que está em Canaã está tendo oportunidade agora para se arrepender. Porque se não se arrependerem, serão destruídos. E é assim que acontece com os impérios também. Vamos ler lá o texto. O povo hebreu saiu do Egito quando houve julgamento do povo da terra que iriam ocupar. Gênesis 15, 16. É Deus mostrando a Abraão o que iria acontecer com seu povo. Na 4ª geração tornarão para aqui, porque não se encheu ainda a medida da iniquidade dos amorreus. Não encheu, aqui ó, não se encheu ainda a medida da iniquidade dos amorreus. O Senhor, Ele vai deixando a pessoa, os povos, cometerem todo tipo de pecado que querem. Mas tem um tempo que Deus diz, basta. É o tempo do julgamento. Em Naum 1:3 diz assim: o Senhor é tardio em irar-se, mas é grande em poder, e jamais inocenta o culpado. O Senhor tem o seu caminho na tormenta e na tempestade. O Senhor é um Deus que tudo pode. Ele coordena todas as coisas. E as suas nuvens são o pó dos seus pés. O Senhor é tardio em irar-se. Diga comigo, o Senhor é tardio em irar-se. Ele deixa muito tempo. Mas grande em poder e jamais inocenta o culpado. Você sabe aquela coisa que a gente vê hoje acontecendo, que dá vontade de clamar ao Senhor para descer com um raio na cabeça de alguém? Não é? Que no Brasil a gente tem passado por isso ultimamente, né? Dá vontade de clamar pelos raios dos céus. Aí você lê isso aqui e você entende que Deus agiu com misericórdia para com você, está agindo com misericórdia para com o outro. Só que Deus não inocenta o culpado.
Pode o homem inocentar a gente que cometeu atrocidades. Falta de juízo na terra, mas diante de Deus há juízo e justiça. Amém? E o Senhor não tem o culpado por inocente. Vai chegar o tempo de cada um. Se não chegar aqui, chega lá. Mas vou dizer uma coisa. A maioria das vezes chega aqui. E se orarmos por justiça, vai ter a resposta aqui. Por isso que eu gosto de orar. Né, Glaucia? Por isso que a gente gosta de orar. Que Deus traz a justiça. Deus falou para Jonas, clama contra ela. Deus, quando Ele vê que nós estamos cometendo pecado, como indivíduos ou como grupo, Ele nos exorta para que haja arrependimento e mudança de comportamento. Ele exorta. Primeiro Ele traz a palavra, depois Ele traz a disciplina. Muitas vezes começamos a sentir reveses na nossa vida, para que o nosso pecado seja deflagrado. Até Deus faz isso para que nós saibamos que Ele está vendo o que nós estamos fazendo. Em Salmo 81, 8 diz assim, ouve, povo meu, quero exortar-te. Deus quer nos exortar. Ó Israel, se me escutasses. Deus exorta para que nós o escutemos e voltemos para Ele. Saiamos do descaminho, deixamos de cometer os pecados, as transgressões da lei. O que é pecado? É transgredir a vontade de Deus para as nossas vidas. Deus exorta pela sua palavra. Lá em Tito 1:9 diz isso. Apegado à palavra fiel, que é segundo a doutrina, de modo que tenha poder tanto para exaltar pelo reto ensino, como para convencer os que o contradizem. Deus usa a sua palavra. Por isso que com você que está aqui me ouvindo, você está sendo exortado por Deus através da palavra. A palavra é como um espelho que você se olha e vê como você está. Nós também, Deus nos exorta através das pessoas que estão do nosso lado, através dos irmãos. Por isso que é tão importante você conviver em comunhão na igreja. É fazer parte de um corpo, é ser conhecido nesse corpo. Porque Deus vai usar pessoas para exortar você. Lá em Hebreus 12, 13 diz assim, tende cuidado, irmãos, jamais aconteça haver em qualquer de vós perverso coração de incredulidade, que vos afaste do Deus vivo. Pelo contrário, exortai-vos mutuamente cada dia. Diga, exortai-vos mutuamente a cada dia. Você sabia que se você vir o seu irmão pecar, você tem a obrigação diante de Deus de conversar com ele? Não é colocar o dedo em riste, você é pecador, você está fazendo tal coisa. Não, com amor e com carinho, mas fala, meu irmão, não faça isso. Deus não se agrada disso. Porque se você não fizer, Deus vai cobrar de você, porque Deus quer usar você para trazer o juízo aos irmãos que estão em pecado. Então, exortar-vos mutuamente a cada dia. É constante. Durante o tempo que se chama hoje. A fim de que nenhum de vós seja endurecido pelo engano do pecado. E fazendo isso, nós ganhamos o nosso irmão de volta para Deus. O tirando do engano do pecado. Deus reprovou então a conduta dos ninivitas. Deus reprova a nossa conduta quando erramos. Mas, quando nós temos a atitude certa para com Deus, de arrependimento, Deus, Ele nos aprova. Deus aprovou o arrependimento dos ninivitas. Uma reprimenda, uma reprova, um elogio, uma aprovação. É isso que Deus faz. Quando nós erramos, seja qualquer sorte de pecado, pode ser a maior atrocidade do mundo, nada é estranho demais para Deus. Às vezes a gente comete qualquer coisa, você se acha a pior das pessoas. Mas diante de Deus não é nada. Deus, Ele conhece que somos pó.
que a nossa natureza é inclinada para o pecado e Ele tem amor por nós, porque Ele é nosso Criador e Ele quer nos trazer para o bem, para um bom caminho, para um bom futuro, para uma vida próspera, para uma vida plena e feliz. E Deus aprovou o arrependimento dos ninivitas. Jesus relata tal aprovação. Em Mateus 12:41 diz assim: ninivitas se levantarão no juízo com esta geração e a condenarão, porque se arrependeram com a pregação de Jonas. E eis aqui está quem é maior do que Jonas. Jesus disse assim: eu estou aqui, povo de Israel. Estou pregando para vocês e vocês não se arrependem. Mas os ninivitas, no tempo do juízo, eles se levantarão contra vocês. Porque eles ouviram a palavra de Jonas e se arrependeram. Agora está aqui quem é maior do que Jonas e vocês não estão se arrependendo. Coisa grave. Mas Jesus falou, eles fizeram bem, porque eles se arrependeram. Jonas prega em Nínive. Vocês lembram que Deus fala para Jonas, vai para Nínive pregar, porque eu quero salvar aquele povo. Jonas, em vez de ir para Nínive, vai para Jope. Sai de Jope e vai para Tarsis. Em vez dele ir para o Oriente, ele vai para o Ocidente. Em vez dele caminhar 800 quilômetros, ele navega 4.000 quilômetros até Tarsis. Aí, no meio do caminho, Deus traz uma grande tempestade. Jonas tem que se revelar à tripulação daquele navio, que Deus está trazendo juízo através daquela tempestade, porque Deus tinha dado uma ordem para ele e ele tinha desobedecido. Aí o povo, os tripulantes do navio dizem, e agora, Jonas, o que nós vamos fazer? Ele diz, pode me jogar no mar. E aí Deus aplacará a tempestade. Foi isso que aconteceu. Jonas é tragado por um peixe, fica 3 dias e 3 noites no ventre do peixe. Depois o peixe cospe, vomita Jonas na enseada, no litoral. Provavelmente, alguns estudiosos dizem que ele voltou para o mesmo lugar que ele saiu, na Palestina. O peixe volta, traz ele de volta, ele é cuspido então nas margens, né? Na praia, na Palestina, e ali ele tem que caminhar 800 quilômetros até Nínive. E ele vai, prega a palavra. Jonas 3:4 diz assim: começou Jonas a percorrer a cidade caminho de um dia, e pregava e dizia, ainda 40 dias e Nínive será subvertida. 6 palavras, mensagem sucinta, que não está sendo a minha aqui, gente. Vocês estão ouvindo muitas palavras, já há 30 minutos vocês estão me ouvindo. Mas imagina Jonas com 6 palavras, que aqui diz isso, né? Então vamos crer que essa foi a mensagem. Muitos creem que Jonas que escreveu o próprio livro, então ele deve ter pregado desse jeito mesmo. Ele saiu pregando, ainda 40 dias e Nínive será subvertida. Um dia inteiro, gritando na cidade. A cidade demorava 3 dias para se percorrer. Ela era bem espalhada. Em um dia, ele pregando, o povo já começou a se arrepender. E começou a entender, então era isso que Deus queria. Deus vai nos destruir. Essa é a resposta. Nós estávamos esperando o que estava acontecendo. Deus vai nos destruir, Ele está vendo o nosso pecado. E eles, o próprio povo que ouvia, em um dia, não foi 3 dias não. Aqui, o livro não diz que ele pregou 3 dias, diz que ele pregou um dia. Não sei se ele parou ou continuou. Mas o fato é que um dia surtiu efeito. O povo começou a se arrepender, começou a clamar, começou a se vestir de pano de saco, que era uma expressão de arrependimento, que era um pano rústico. Começou então a clamar pela misericórdia do Senhor. O povo mesmo. Foi um alvoroço tão grande em um dia que chegou diante do rei. O rei ficou sabendo. O rei teve a mesma resposta diante de Deus. Se arrependeu, convocou um jejum, onde todos teriam que fazer jejum, até os animais. E pedindo perdão a Deus. Jonas 3, de 5 a 10. Os ninivitas creram em Deus.
Diga comigo, os ninivitas creram em Deus. Olha que coisa. E clamaram jejum e vestiram-se de panos de saco, desde o maior até o menor. Chegou esta notícia ao rei de Nínive. Ele levantou-se do seu trono, tirou as suas vestes reais, cobriu-se de pano de saco e assentou-se sobre a cinza. E fez clamar e divulgar em Nínive, por mandato do rei e de seus grandes: nem homem, nem animais, nem bois, nem ovelhas provem alguma coisa, nem os levem ao pasto, nem bebam água. Jejum até de água, gente. Vocês já fizeram jejum de água? Nem bebam água, mas sejam cobertos de pano de saco, tanto os homens como os animais, e clamarão fortemente a Deus. Isso é conversão ou não? E se converterão cada um do seu mau caminho e da violência que há em suas mãos. Quem sabe se voltará a Deus e se arrependerá e se apartará do furor da sua ira, de sorte que não pereçamos? Ele está dizendo, vamos fazer isso. Quem sabe Deus misericordioso vai nos livrar. Viu Deus. Deus tinha visto o pecado? Subiu até ele, pecado. Subiu até o Senhor o arrependimento. Então diga comigo, viu Deus. O que fizeram? Como se converteram do seu mau caminho. E Deus se arrependeu do mal que tinha dito lhes faria e não o fez. Amém? Glória a Deus, vamos aplaudir o Senhor.